Senhoras e senhores, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa audiência pública, conforme o edital número 02/2020, publicado no Jornal Oficial do Município, edição número 933, e com a prerrogativa do artigo 22, parágrafo 1º, inciso também 1º, da Lei Orgânica do Município, garantindo a gestão democrática da cidade, vamos dar início à audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia para a discussão do projeto de lei complementar do Executivo número 25/2019, que altera a Lei Complementar número 277, de 10 de outubro de 2006, que estabelece o Plano Diretor de Jaú, e a Lei Complementar número 443, de 14 de novembro de 2012, que dispõe sobre o zoneamento, o parcelamento, o uso e a ocupação de solo. Antes de prosseguirmos, eu quero destacar e agradecer a presença de vossas excelências, os senhores vereadores, vereadora Gentil Américo Cato, que está conosco, obrigado, vereador Toninho Masson, vereador Luiz Henrique Chupeta está aqui, já o cumprimentei, o vereador Roberto Carlos Vanúcio, obrigado pela presença, vereador Tuco Bauab, também já ouvi na casa, o presidente dessa casa, vereador José Carlos Borgo, obrigado por estar conosco. Também quero destacar a presença da nossa secretária municipal de Cultura, Carol Panini, obrigado por estar conosco, e também provedor da Santa Casa, o senhor Alcides Bernardi Júnior, obrigado, e comandante da primeira companhia, o capitão Perpétuo, também conosco, seja bem-vindo, muito obrigado. E também, ao meu lado direito, nosso secretário de Desenvolvimento, querido amigo, companheiro Cacai, Carlos Ramos, e representante nesse momento da Prefeitura Municipal de Jaú, do prefeito Rafael Agostini, que vai trazer esclarecimentos. Antes disso, eu informo a todos que o projeto de lei complementar deliberou nesta casa na sessão ordinária de 4 de novembro de 2019. Recebeu o parecer das comissões permanentes pertinentes, que são elas: Constituição, Justiça e Redação, Saúde, Meio Ambiente, Política Urbana e Educação, Educação, Cultura e Esporte. E no momento encontra-se na comissão em que eu sou o presidente, que é a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, e por isso solicitei a realização desta audiência pública. Antes de dar início aos pronunciamentos, eu esclareço que abrirei a palavra para a manifestação dos senhores vereadores e de todos os que desejarem entre o público presente para que façam uso da palavra. No entanto, ao público presente vamos estabelecer um tempo de 2 minutos. E eu solicito então para que as pessoas que desejarem fazer uso da palavra, que dirijam-se à entrada da Câmara Municipal para, junto com as servidoras Emily e Larissa, que estão ali na porta, fazerem a sua inscrição para que eu possa chamá-los a fazer uso da palavra. Isso pode ser feito agora ou pode, no ato da palavra, você pode, sentindo o desejo de se manifestar, fazer a sua inscrição. Sem mais delongas, passo a palavra ao secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Carlos Alexandre Ramos, nosso amigo Cacai, para que ele possa fazer as explicações e explanações técnicas sobre o projeto. Fica à vontade, Cacai. Uma boa noite a todos. Quero agradecer o convite, participar da audiência. É importante salientar que essa audiência ela é uma atribuição da Câmara Municipal e nós, do Executivo, nesse momento, somos apenas convidados. O projeto de revisão conduzido pelo Executivo, no momento que nós conduzimos, a proposta que está hoje sendo discutida já foi tratada em 2 audiências públicas que nós promovemos. E agora o projeto entrando na Câmara, a Câmara então toma a iniciativa de mais uma audiência. Eu acho que isso é importante, demonstra transparência e participação popular. Então, nesse caso, eu estou mais, nesse momento, como convidado. E como convidado, eu só quero, a pedido do presidente Lucas, passar, contextualizar o que é que está na proposta, o que é que nós estamos propondo,
para que seja mais rica a nossa discussão, para que todo mundo esteja bastante ciente, né, do que é que nós estamos fazendo. Eu pedi para colocar na tela os mapas, e eu gostaria de começar com esse mapa, mostrar o seguinte. Isso aqui basta. Olha. Tá. Esse é o mapa, eu dei um zoom, mas é basicamente o mapa do município da cidade. Na parte central, essa parte cinza, é o que a gente chama de área de consolidação urbana. É basicamente a área que está no perímetro urbano. A área amarela é chamada de área de expansão urbana. Quando o plano diretor foi pensado e foi aprovado em 2006, havia essa diferenciação entre área de consolidação, ou seja, a área dentro do perímetro urbano que deveria ser ocupada, e uma perspectiva de área de expansão urbana que poderia ser ocupada na medida em que fosse a área de consolidação não tivesse mais espaço. E eu queria chamar a atenção para vocês e mostrar que já havia, então, uma perspectiva, desde 2006, de que a cidade se expandisse para a direção de Itapuí, Bauru, Distrito de Potunduva, Pouso Alegre, enfim, que ela tivesse esse movimento. E não para o lado de cá, porque eu vou mostrar para vocês que é uma área de recuperação ambiental que é um pouco mais difícil. Então, isso é o que está desenhado em 2006. A área amarelinha, toda essa área amarelinha, a gente chama de macrozona rural de uso sustentável. É basicamente uma zona rural que permite o seu uso. Tem várias, a lei que está em vigor define vários usos para essa área. Algumas limitações, mas permite algumas coisas. E a parte verde se chama macrozona rural de recuperação ambiental. Ela é mais restrita, permite alguns empreendimentos, basicamente rurais, e ela é bastante restrita, ok? Neste contexto, o que eu quero colocar para vocês? Em 2006, o plano diretor foi aprovado. Em 2007, a lei de zonamento foi aprovada. No plano diretor, havia uma previsão expressa de que ele fosse revisto em 4 anos, ou seja, em 2010. Isso estava na lei de 2006. Quando chegou 2010, na época, então, o prefeito Oswaldo Franceschi, com o apoio da fundação ligada à Unesp, fez a revisão, seguindo o que está na lei. Okay? O plano diretor foi revisto em 2010, a lei de zoneamento ficou pronta e revista e aprovada em 2012. Tudo bem? Na revisão de 2010, não se definiu a data para a nova revisão. Diferente da primeira versão, em 2010 não havia uma data específica. E aí, qual é o caminho? Usar a interpretação da legislação federal, que diz o seguinte, que o plano diretor precisa ser revisto pelo menos a cada 10 anos. Então, nós estamos nos baseando nessa legislação. Nesse sentido, o plano diretor tendo sido revisto pela primeira vez em 2010, nós tínhamos, então, até 2020, nesse prazo limite, para fazer uma nova revisão. Então, nós estamos rigorosamente no prazo, dentro da lei, dentro daquilo que é exigido. Nesse processo de revisão, nós discutimos com o Conselho Municipal de Desenvolvimento, o Conselho provocou o prefeito para que ele desse início à revisão, e ficou estabelecido o seguinte: vamos olhar muito atentamente para a questão econômica, porque esse é o ponto que nós sentimos maior dificuldade. E uma forma de fazer isso, e isso foi compactuado com a sociedade, foi dito em audiência, foi dito em reuniões, foi dito aos vereadores, todo mundo está participando disso, que nós iríamos fazer por etapas. O que significa isso? Como nós não estamos criando o plano diretor, ele já existe, a revisão ela pode modificar pontos ou pode manter pontos, ou pode trazer pontos novos. Então não é uma coisa que você tem que começar do início ao fim, mandar um calhamaço para a Câmara e aí dar no que deu nas 2 ocasiões que isso aconteceu.
Era vereador nas duas ocasiões e posso testemunhar como foi ruim o processo. Por quê? Deixado para a última hora, para mandar na bacia das almas o projeto, totalmente complexo, ninguém entendia direito o que estava acontecendo, e nós que questionávamos, éramos atropelados. Então, para não acontecer isso, a cidade entendeu que fazer por etapas, e a orientação do professor Adalberto Reto, que é o coordenador técnico, é que seria mais produtivo. Okay? Então, nós estamos fazendo um processo por etapas. Eu contextualizei tudo isso para dizer, neste momento, o que está na Câmara não é a revisão do plano diretor e da lei de zonamento toda. É um primeiro passo. Um passo estrutural, estruturante, como eu vou mostrar para vocês. A partir disso, nós vamos dar os próximos passos e eu vou contar para vocês os passos que nós vamos dar. Então, é preciso que todo mundo tenha isso em mente, por quê? Porque senão a gente quer discutir, às vezes, algumas situações que não estão na pauta. Quer introduzir pontos na lei que não estão na pauta. E aí, sabe o que acontece? A coxa de retalhos que aconteceu nas últimas vezes. E aí você tem em vigor uma lei, e quem está aqui, eu conheço muitas pessoas que estão aqui que conhecem bem a lei, quem conhece bem sabe o seguinte, nós temos uma legislação contraditória. É como uma mão bate, a outra acaricia, sabe aquela coisa? Uma diz, vamos crescer, e tem outro mecanismo na lei que diz, mas não pode nessa área. Vamos expandir, mas não pode se for para esse lado. Ou seja, a lei é confusa, contraditória, e na prática, o que é que nós sentimos? Ela é ineficiente na sua proposta. Por quê? Porque ela não trouxe o desenvolvimento que a gente queria que trouxesse. Tá certo? Então, neste contexto, o que nós temos que entender? Quando nós começamos o processo de revisão, nós dissemos o seguinte, vamos começar pela questão econômica, vamos olhar o que é que está travando a cidade e vamos aproveitar o que já foi feito, para não ficar inventando a roda, como se diz. E nós começamos da revisão de 2010. O que aconteceu na revisão de 2010 que foi bom e o que foi ruim? Para a gente manter o que era bom e modificar o que era ruim. E aí chegamos no que está aí, os corredores urbanos territoriais. Essencialmente, essa é a base da proposta. Por quê? Se vocês pegarem a revisão de 2010, ela trouxe duas inovações urbanísticas. Unidades de paisagem, que era tratar a cidade não como algo homogêneo, mas algo que tem regiões com suas características e peculiaridades e que precisam ser entendidas dessa forma. E o segundo instrumento inovador, corredores urbano-territoriais. É isso. Então, nós começamos deste ponto. Está claro para todo mundo? Todo mundo acompanhando? Para a gente não ter dúvida? O que são os corredores? E aí, veja só, a própria palavra, o próprio conceito diz corredor urbano-territorial. Ou seja, são ruas, avenidas e estradas que devem interligar o centro da cidade com os municípios da nossa microrregião. Por quê? Em 2010 se defendia isso. Porque desta maneira a cidade vai crescer, como os urbanistas chamam, em rede. E na medida em que ela cresce em rede, interligando e reforçando os vínculos com as cidades da microrregião, Jaú se fortalece como um polo de desenvolvimento. As pessoas que moram no município vêm trabalhar aqui, vêm fazer compras aqui, vêm usar os serviços de saúde aqui, enfim. Nós temos uma vida em comum com as cidades da região. Esse é o conceito de corredor urbano territorial. Interligar os municípios da microrregião e fazer com que esses eixos sejam corredores de negócio. E eu vou dar um exemplo para vocês de o que é isso. A Netinho Prado. A Avenida Netinho Prado é um corredor urbano territorial. Veja o que aconteceu, e nós temos o estudo, nós fomos a campo, nós contratamos uma equipe de arquitetos, de estudantes de arquitetura, eles foram a campo olhar imóvel por imóvel dos corredores, e nós temos hoje, estatisticamente, os números para mostrar. Em 2010, tinha X residências, hoje tem menos X. Em 2010, tinha X comércios, hoje tem 2X. Ou seja, nós temos como medir que a Netinho Prado, ao longo dos últimos anos, vem se transformando em corredor de negócio.
postos de gasolina, lojas, ou seja, as casas estão dando lugares a negócios. Essa é a vocação de um corredor urbano, ok? Então, em 2010 isso foi feito, foi legal. Só que, e eu não vou entrar no mérito da razão, foi estabelecido o corredor urbano territorial, mas só trataram de fazer do zoneamento da parte urbana. A parte territorial, ou seja, fora do perímetro urbano, não foi regulamentada. E isso é um problema. E eu vou te dar um problema claro. A rodovia Jaú-Itapuí, a gente fala Jaú-Bauru, mas a rigor é Jaú-Itapuí, porque vai até o limite do município com Itapuí. A Jaú-Itapuí é um corredor nobre. Eu digo para vocês que lá é um corredor que nos próximos anos vai transformar aquela região e vai trazer um grande desenvolvimento para a cidade. É só passar lá e ver o que está acontecendo lá. O que nós fizemos? O corredor só tinha previsão até o limite, até o perímetro urbano. Se uma indústria, eu comentava aqui com os vereadores, se uma indústria como a Honda, que decidiu ir para Itirapina, se uma indústria como a Honda decidisse se instalar um pouco depois do Concha de Ouro, do posto, e viesse aqui comprar área, não precisava nem que o município desse, comprar área com a lei que está em vigor hoje, sabe o que nós vamos ter que responder para a Honda? Não pode. Gente, eu preciso instalar minha indústria, que é gigantesca, às margens de uma rodovia que tenha fluxo, do ponto de vista logístico, possa me levar para os lugares que eu preciso. É aqui, para frente da Faculdade de Medicina, vereador Toninho, aqui. Pode? Não. Por quê? Porque lá é uma área rural. E não há nenhuma previsão de uso para outros fins, a não ser o que já está lá na lei, estritamente limitado. Então, o que nós estamos percebendo? E o que nós percebemos quando começamos o processo, discutindo com a sociedade, discutindo com os conselhos? Gente, nós temos um problema evidente. Nós não temos oferta de áreas aptas a receber empreendimentos deste porte. E nem de porte menor. Aqui tem várias pessoas do setor de imóveis. Quais áreas nós temos aptas, em lugares estratégicos, logisticamente interessante, com mais de 5, 10 mil metros para receber uma empresa? Dentro do perímetro urbano. O que nós temos são lotes de 1.000 metros, 1.500 metros, 2, um ou outro lote um pouco maior, mas uma área apta a receber grandes empreendimentos nós não temos. E aí, esse era o diagnóstico. Nós não temos hoje capacidade legal de receber grandes empreendimentos. Portanto, nós estamos fora do jogo. Como é que a gente faz para mudar isso? A proposta era, vamos modificar a legislação, criando mecanismos para poder receber empreendimentos, para trazer o desenvolvimento. Essa era a proposta. Qual era o desafio? Tornar isso no papel. Como que faz isso na lei? Porque não basta dizer, eu quero. E aí, nós fizemos, sob a orientação do professor Adalberto, consultando a sociedade, discutindo com os órgãos técnicos, nós fizemos o quê? Uma proposta para regulamentar a parte territorial. É isso. Então, a rigor, o que nós estamos discutindo hoje é a manutenção do conceito de corredor urbano territorial, a ideia de que isso é bom e que isso já mostrou que é bom, se a gente pegar exemplos como eu falei da Netinho Prado, ela realmente muda a paisagem e traz negócios, então isso é legal. Agora, nós temos que criar mecanismos para que esses corredores possam ir crescendo. E na medida que vão crescendo, vão fortalecendo a nossa relação regional e dando oferta de áreas. É isso. Então, basicamente, a proposta em relação aos corredores tem essa perspectiva. E eu vou mostrar agora na tela como é que isso se dá na prática. Olha só. Aqui, então, vocês estão vendo o mouse aí? Vocês estão enxergando, né? Então, me tira daí e põe o mapa. Mas isso. Está o mapa aí agora? Ok? Então, olha só. Eu estou com o mouse aqui no que é o corredor, o que a gente chama de... quem vê a lei parece que está criando coisas muito novas, e não está. O que nós fizemos? O corredor, na sua extensão urbana,
o zoneamento dele se chama, né, hoje, ZECUT, Zona Especial Corredor Urbano Territorial. É isso. Está mantido isso, nós não estamos alterando, nós estamos mantendo. O que nós fizemos? Nós desdobramos o zoneamento. O que é ZECUT hoje vai passar a se chamar ZECUT URB, ou seja, a Zona Especial Corredor Urbano na sua parte urbana, dentro do perímetro urbano. E basicamente é o que está hoje em vigor. Com uma diferença, e isso é uma inovação. Nós queremos que as indústrias também se instalem dentro do perímetro urbano, mas estamos defendendo que elas se instalem nas áreas específicas para a indústria. Nas IND. Por quê? Porque como está hoje na lei, ela pode se instalar ao longo do corredor, em qualquer lugar. E o que nós vemos na prática? Indústrias se instalando no meio das residências e criando um convívio conflituoso e cheio de problemas para a população. Então, nós mantivemos o mesmo zoneamento para a parte urbana e estamos propondo uma inovação, que é o quê? Indústria, principalmente média e grande indústria, na área reservada à indústria, para que o impacto seja controlado, para que a gente não tenha casa de as pessoas vivendo ao lado de empresas, fazendo barulho, poluindo, que é, infelizmente, o impacto que uma indústria tem. Então, essa é a inovação. E em relação à parte territorial, a gente então criou a ZECUT ZECUT territorial. Essa é a inovação. E o que nós fizemos? Então vejam só. Aqui dentro do perímetro urbano, o corredor a gente chama aqui de ZECUT URB 1. Ele vai continuar como é hoje. Nós estamos estimulando os negócios, nós estamos criando segurança jurídica para empreendimentos como o Hospital da Unimed, que pode hoje tem algumas brechas na lei que deixam inseguros. Nós estamos acabando com isso, dizendo a gente quer esse tipo de empreendimento, porque a lei diz que pode ter empreendimentos de saúde, mas não diz se é público ou privado. E por incrível que pareça, tem gente com cabeça tão mesquinha que chegou a questionar se um hospital da Unimed tinha uma importância pública. Dá para imaginar isso? Ah, mas na lei está dizendo que são empreendimentos de saúde pública. Gente, um hospital como aquele vai ser bom para o público, vai ser bom para a cidade. Nós estamos discutindo uma coisa tão mesquinha e não está enxergando o conceito. Então, o que a lei faz? Deixa claro que a gente quer empreendimentos, por exemplo, de saúde, quer hospitais? Sim, públicos ou privados. Desde que traga melhores serviços, desde que traga emprego, como vai trazer. 500, 600 empregos. Então, nós deixamos a lei clara nesse sentido, na parte urbana. Então, corredores como esse vão ser mais seguros. E veja que bonito. Tem empreendimentos lá que estavam parados nos últimos anos e agora viram essas mudanças, viram que aquilo está crescendo, está retomando. Aquilo vai ser muito interessante para a cidade. Bom, isso mantivemos. E o que nós criamos? Vamos imaginar, como o exemplo que eu disse, uma grande empresa queira vir aqui, na Jaú Itapuí, uma rodovia importante, duplicada, liga com vários municípios grandes. Ah, mas hoje não pode. Como é que nós vamos resolver esse caso? E aí nós estamos propondo que nas margens desta rodovia, ou seja, nas margens desse corredor, nós possamos receber empreendimentos, mesmo que eles estejam um pouco afastados do perímetro urbano. De que maneira? Criando, o vereador João Pacheco não está hoje aqui, mas ele foi muito importante, porque ele trouxe essa proposta numa das audiências, criando o que a gente chama de um gatilho. Não tem um nome melhor, mas vamos chamar de gatilho. O que é isso? Se vier um empreendimento hoje na prefeitura, falar, olha, eu quero montar uma indústria aqui, eu preciso de uma área de 20 mil metros, mas ela está um pouco depois do perímetro urbano. Hoje, na lei, o que nós vamos dizer? Não pode. Com a nova lei, com a nova modificação, o que nós vamos dizer? Opa, vamos conversar. Venha cá. O que você precisa lá para a sua área?
Eu preciso levar o esgoto. Opa, a gente não tem dinheiro para levar até lá. Então vamos fazer o seguinte, a gente te autoriza, mas uma contrapartida seria você cuidar dessa parte estrutural. A prefeitura pode entrar em contrapartida fazendo asfalto, enfim. A prefeitura passa a ter possibilidade de, discutindo com a empresa e com o conselho municipais, ou seja, fazendo a sociedade participar, dizendo, é um empreendimento vantajoso para a cidade, vai trazer desenvolvimento, vale a pena a gente estabelecer contrapartidas, vale a pena a gente investir nisso? Vale. Então está liberado. Está liberado. Agora, este gatilho ele precisa ter um critério. Por quê? Porque imagine que a pessoa vem aqui bem próximo de Itapuí, no meio, e fala, eu quero montar a minha indústria aqui, viu? É um pouco diferente. Por quê? Se você for montar aqui próximo, eu tenho que levar o esgoto, ou você vai ter que levar o esgoto, o asfalto é um pouco mais rápido, mais perto, mas se for lá no meio, a gente não tem controle. E aí o que acontece muito, que todo mundo sabe, a pessoa faz um empreendimento longe do perímetro, depois fica batendo na prefeitura, nos órgãos públicos, dizendo, vocês têm que levar o asfalto, vocês têm que levar energia, vocês têm que levar água, vocês têm que levar isso e aquilo, e a população, isso mesmo. E o município tem que tirar dinheiro do bolso para ficar levando a infra para empreendimentos particulares, que não estão, não que não sejam importantes, mas que não estão, digamos, não é razoável da forma como quer. Então nós não podíamos permitir que em qualquer lugar do território fosse instalado um negócio exigindo que a prefeitura permitisse. Então nós criamos esse mecanismo, discutimos isso nas audiências, levamos essa ideia de dizer o seguinte, vai levar a proposta, vai ser avaliada a proposta, vai se estabelecer o impacto que ela vai ter, a geração de emprego que ela vai trazer, o impacto ambiental, enfim, uma série de critérios que estão na lei para que a gente possa receber os empreendimentos grandes, ao mesmo tempo possamos preservar a nossa natureza, possamos preservar o nosso município e não assumir coisas que o município não dá conta. Tá certo? Então, essa é a ideia. Então, hoje, o que nós estamos discutindo aqui? Manter os corredores na parte urbana como estão, com a diferença de evitar que indústrias se instalem no meio de residências. Este é um ponto. O segundo ponto, esse mecanismo de regulamentar o uso do território. E nesse sentido, nós vamos mais a fundo na lei. Olha, eu vou dar 2 exemplos aqui. Eu dei o exemplo da Jaú Itapuí, que na minha opinião é o carro-chefe. Nós vamos crescer muito para lá. Há uma previsão, se vocês conhecem ali a região, atrás do hospital da Unimed, há a previsão da extensão da Avenida Alfeu Fabris, né, que é a Avenida Alfeu Fabris, Avenida do Orlando Meto. A extensão da Avenida do Sani, a extensão da Avenida do Sani até atrás do hospital. Então, se vocês olharem hoje os projetos, vereador Lucas, nós temos a ligação da Jaú Itapuí pelo hospital até a vicinal Zé Maria Verdini, ali, passando pelo Sani, e entre o Sani e a rodovia já estão aprovados vários loteamentos de casa, de vários tipos, e também áreas industriais. Então você vai ter um eixo ali importantíssimo de crescimento. Com essa nova legislação, nós vamos poder aproveitar esses espaços. Do jeito que está hoje, nós vamos ter a potencialidade de crescer e ficarmos amarrados. Então isso que nós estamos defendendo. Então aqui, o último ponto que eu quero falar sobre o corredor, são 6 corredores, tá certo? O corredor que sai daqui vai para Jaú-Bauru, o corredor que vai pela vicinal Zé Maria Verdini, interligando o distrito Potunduva, o corredor que sai lá no Orlando Meto, aí sim Orlando Meto, que vai interligar depois tanto para Mineiros do Tietê, Dois Córregos, Torrinha. Nós temos o corredor que vai na João Franceschi e vai sair lá em cima do Frei Galvão, e vai sair lá no contorno, perto do Motel Fênix, lá em cima daquele contorno. Aliás, aquele contorno no futuro vai ser a entrada nova de Jaú para quem vem de São Paulo. É lá que tem que fazer. Porque nós vamos ter também um crescimento, serão mais de 3.000 casas naquela região, nós vamos ter um crescimento muito grande lá. E também, esses são os corredores. E o corredor da Netinho Prado,
que vai sentido Bocaina, também tem a saída para Bariri de um lado e a saída para Brotas do outro. Qual que é a inovação? Dos 6 corredores, nós criamos 2 tipos de zoneamento na parte territorial. O corredor que liga a cidade ao Pouso Alegre e o corredor que liga a cidade ao distrito de Potunduva, eles são diferentes. Por quê? Porque a ligação é interna, ele liga elementos urbanísticos do próprio município. E eles têm uma característica muito interessante. Por exemplo, a ligação com Pouso Alegre de Baixo tem um potencial enorme. Se a gente cuidar daquela estrada, se asfaltar aquela estrada, são 4 quilômetros, um pouco mais que isso, aquela região pode ser um grande polo de turismo, explorando o turismo gastronômico que já existe, fazendo com que às margens daquela estrada surjam hotéis fazendas, surjam condomínios de chácaras, enfim. Ou seja, aquela região tem uma característica ambiental que a gente precisa explorar melhor. Não seria razoável a gente colocar uma indústria poluindo lá no meio, que quebraria todo aquele aspecto. Percebe? Você sobe São José, passa ali em frente Primavera. Imagine seguir, passear até o Pouso Alegre de Baixo, parando num restaurante no meio do caminho, ou um turista parando no hotel fazenda, como tem em tantos lugares. Então, aquele corredor tem uma característica mais voltada para serviços, para turismo rural, etc. Então, ele tem essa característica na lei. Não é razoável colocar indústria poluente. Agora, um corredor, os outros corredores têm características mais de receber essas indústrias. Então, nós criamos esse zoneamento, e respeitando o que está na lei, que é projetos diferentes para os corredores, respeitando a paisagem. Então, essas são as inovações que nós trouxemos em relação aos corredores. Está claro? Acho que consegui expor de forma razoável, explicando. É isso que está sendo discutido. E o segundo ponto, para finalizar, é o ponto do patrimônio histórico, que é algo muito sensível. A lei do plano diretor, em 2006, quando a gente olha a história, pode ser que ela tenha sido muito importante, acredito que tenha sido naquele momento, de segurar um pouco o processo que estava em curso, num processo de derrubar os nossos imóveis. Havia uma onda muito grande e a lei, de certa forma, ajudou a segurar. Mas, na minha opinião, ela segurou demais, por muito tempo, e sem critérios de uso. Ou seja, você hoje tem um imóvel preservado, parece um mico. Parece que você tem um negócio que não tem muito valor. Não tem muito valor para venda, você não pode usar muito, existem limitações. O que nós estamos propondo? Que os imóveis, nós acreditamos no desenvolvimento econômico aliado à preservação. Não um substituindo o outro, não um acabando com o outro. O desenvolvimento econômico aliado à preservação. E isso nós estamos discutindo um projeto muito interessante para revigorar e usar esse centro. Nós temos hoje um spoiler, como se diz, o que já vai acontecer. Nós temos hoje, digitalmente, a planta em 3D de todos os imóveis daqui da área central. Nós contratamos estudantes de arquitetura só para fazer isso. Eles ficaram meses fazendo o levantamento, plantas em 3D. Então, hoje, quando a gente começar a discutir um imóvel, não vai ser como é hoje, Rua Saldanha Marinho 2, não sei o quê, não sei o quê. Mas o que é isso? Que imóvel é esse? Onde ele está? Tem terreno no fundo? Não tem? Hoje nós não conhecemos esse imóvel. Agora nós temos digitalmente. A gente sabe qual é o imóvel, qual é a característica dele, e nós vamos começar a propor ao proprietário usos. Olha, você pode fazer, como o Beto Pena fez no imóvel dele, na Marechal Bittencourt, derrubar a parte do fundo, transformar num estacionamento, para que possa diminuir absorver esses carros para dentro da sua área. É um exemplo. Ah, não, o meu imóvel não tem essa característica. Então vamos procurar uma característica que se adeque a ele. Por quê? Porque a gente quer que dê uso, para que a gente tenha um patrimônio preservado, mas que tenha uma utilidade e seja importante para o desenvolvimento. Nós vamos chegar lá.
E eu convido a todos, agora no mês de março, nós vamos fazer uma audiência pública do Executivo para discutir isso. Nós vamos trazer agora tudo esse estudo que foi feito. Mas hoje nós podemos dar um primeiro passo, vereador Vanucci. Qual? Parece simples, mas quem lida com isso sabe muito bem da importância. Os imóveis preserváveis, hoje, não precisam. Hoje, se você vai montar um restaurante num casarão, por exemplo, vão te exigir vagas de estacionamento. Ora, se você quer preservar, se você quer manter intacto aquele prédio preservado, você não vai derrubar a fachada dele para fazer vaga de estacionamento no recuo. Então não tem sentido você exigir, e não tem sentido essa farsa que está hoje em vigor, que acontece com os empreendedores, que eles têm que se submeter a uma coisa vexatória, que é o seguinte: então eu vou ter que contratar uma vaga no estacionamento particular, ou eu vou ter que achar uma vaga a 200, 300 metros do meu empreendimento. Isso é uma coisa irrazoável, não tem nosso sentido. Sobretudo em imóveis preservados. Se a gente quer estimular, a gente tem que facilitar a vida de quem tem um imóvel, e não criar empecilhos. E qual é a proposta concreta? Se você tem um imóvel preservado, quer transformar num escritório, ok, dispensa esse negócio de vaga de estacionamento. Você já está fazendo muito para o município, recuperando esse imóvel. Nós temos que dar uma contrapartida. Mas isso basta? Não, mas isso é o primeiro passo. É o primeiro passo que nós estamos dando, com efeitos práticos, positivos, no sentido de uma política pública que vá ser estimulante para quem tem imóvel preservado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Nós, como eu disse, queremos desenvolver preservando, mantendo o que é o nosso patrimônio. Mas ele tem que ter utilidade, ele tem que gerar dinheiro e riqueza para quem é dono, ele tem que gerar beleza para quem vive na cidade, ele tem que gerar utilidade. Eu defendo, inclusive, que as repartições públicas, se tiverem que alugar imóvel, aluguem imóveis preservados. Tá certo? Porque isso é uma forma de estimular. A Secretaria de Cultura é um exemplo de imóvel. Ora, vamos fazer a Secretaria de Desenvolvimento no imóvel preservado, vamos fazer de todos que puderem. Porque é uma forma de a população usufruir daquilo que é o nosso patrimônio, o dono do imóvel ter viabilidade econômica. Então essa é a visão. E para chegar nisso, nós estamos caminhando. Neste momento, o que está na lei proposta, no projeto? Vamos acabar com essa exigência besta e vamos deixar quem tem imóvel ter mais flexibilidade para usar? É isso. Se vocês concordarem com isso, é o que nós estamos propondo. Nada mais que isso. E em futuro, breve, eu espero esse ano a gente concluir o processo, a gente ter uma lei que preserve, mas que estimule, inclusive com incentivos fiscais para quem tem imóvel. Se você pegar o exemplo, quem tiver interesse, pegue o que está acontecendo em Santos. A prefeitura descobriu, no estudo, que se ela abrisse mão de 6 milhões em impostos por ano, 6 milhões de arrecadação de impostos por ano na área central, se ela abrisse mão disso, ela conseguiria gerar uma riqueza muito maior com as pessoas ocupando a área central. É o que está acontecendo, recuperando os imóveis, fazendo com que a área central de Santos seja revigorada, o comércio volte a ser forte. Esse é o olhar que nós estamos defendendo. E para chegar lá, a gente tem que dar esses passos. Então, basicamente, desculpe se eu me estendi, mas eu queria colocar com muita clareza, com muita objetividade, para que a gente saiba o que está sendo discutido hoje. Mas é aquela área que hoje é residencial e precisa ser industrial. Nós vamos discutir no momento que formos fazer a discussão de zoneamento. Mas primeiro nós temos que definir qual é a estrutura de crescimento da cidade, para depois saber como é que nós vamos preencher esses espaços. Nós vamos definir os corredores para saber, por exemplo, onde é que vão as indústrias, onde é que vão melhor para os comércios. Mas nós temos que primeiro fazer a base, o alicerce. É isso que está nesse projeto, nada mais que isso. Não sei se ficou claro. Agradeço e estou à disposição para qualquer dúvida. Antes de mais nada, para não ser injusto, não vou citar nomes, mas quero, em nome do secretário Cacai, parabenizar todos os que fizeram parte do processo de elaboração, com ideias práticas e que chegaram às conclusões de que nós ouvimos aqui as explicações. Sabemos que o processo ainda não acabou, agora estamos na parte desta casa atuar e, por isso,
eu abro a palavra aos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Eu já tenho um vereador ávido a usar a palavra, então com a palavra o vereador Luiz Henrique Chupeta. Muito obrigado, vereador Lucas. Uma boa tarde a todos. Em questão aí dos corredores aí, eu estava até conversando com um amigo aqui fora. Da maneira que eu entendi, eu sou até favorável na parte do desenvolvimento, do crescimento. Mas essa parte aí do munícipe, de preservação histórica, eu acho que isso daí é uma coisa que tem que acabar no nosso município. Porque falar é uma coisa, agora na prática, a gente tem que consultar os donos desses imóveis. Porque muitas das vezes eles deixam de alugar, de fazer qualquer tipo de negócio devido a isso daí. Agora, que contrapartida a prefeitura dá uma vaga? Que contrapartida é essa? Eu já até fiz requerimentos nessa casa, pedindo explicações sobre o caso, a possibilidade de estar mudando esse fator, porque tem muitos que estão sendo prejudicados e muitos que estão abandonados na nossa cidade, que a lei existe hoje para eles, que é de manter o patrimônio, mas estão abandonados. O exemplo está aqui na nossa esquina, que está aí se deteriorando. Para quê? Para esperar cair e fazer da maneira que quer. A esquina da Amaral Gurgel está da mesma maneira. Enfim, tantos outros pontos que a lei existe, mas não está sendo fiscalizado, está esperando cair, porque é o que vai acabar acontecendo, para que poder fazer. Agora o outro pequeno lá, ele está mantendo e perdendo de ganhar, de desenvolver, de fazer alguma coisa, de alugar. O cara vem aqui, uma loja, alguma coisa assim, que quer abrir, expandir, abrir a frente. Não, patrimônio histórico, você não pode fazer isso. O cara vai deixar de alugar, de vender, de fazer qualquer tipo de negócio devido a essa lei aí de preservação aí do patrimônio histórico. Eu penso assim, eu acho que cada um tem o seu modo de pensar, mas se vocês forem atrás dos donos desses imóveis, com certeza eles não concordam com isso. Mas, enfim, a lei eles têm que manter. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado, Lucas. Pois não, vereador. Eu também quero destacar a presença do nosso secretário municipal de habitação, Juliano Gris. Seja bem-vindo, obrigado. E também nossos queridos companheiros vereadores, a vereadora Cléo Furquim e Vossa Excelência, o vereador José Fernando Barbieri. A palavra ainda franqueada aos senhores vereadores. Pois não. Com a palavra, vereador Toninho Masson. Muito obrigado, presidente. Pacai também, secretário, e a todos presentes, né? Boa noite. O Chupeta falou um assunto muito importante, né? E eu acredito que isso deve estar sendo visto e que seja mesmo realmente observado para que os proprietários não tenham, assim, prejuízo, mas também que possa abrir dentro do centro histórico, alguma coisa que possa estar favorecendo a cidade no seu desenvolvimento. Agora, muito importante que eu vejo nesse corredor, onde falou de Pouso Alegre, porque Pouso Alegre já é um centro gastronômico e na mesma linha nós temos um projeto Marambaia que, claro, que esse corredor acontecendo pode chegar até lá, isso é favorável para a nossa cidade. Também o corredor Jaú-Potunduva, não é só Jaú-Potunduva, mas é Jaú-Frei Galvão, né? Então, dentro do turismo, isso vai favorecer muito. Quer dizer, parabéns por esse estudo, parabéns aos nossos empresários, né? Que estão aí se fortalecendo e buscando o que melhor fazer. E quando se fala dentro, assim, no espaço de estacionamento, com certeza, com tudo que está se pensando, nós vamos ter empresário que vai pensar também em investir em estacionamento vertical. Então, isso eu acho que é o que deve estar acontecendo, que vai acontecer para Jaú também, acontece em outros grandes metrópoles, e Jaú também deve estar se preparando para isso. Eu acredito que a possibilidade de isso dar certo, eu acho que é o momento e isso possa se concretizar dentro de uma sabedoria, do conhecimento, e que Jaú não perca com isso e que a população possa estar ganhando e crescendo e tudo de bom possa estar acontecendo na nossa cidade de Jaú.
Eu gostaria de falar ao público presente. Aliás, quero mencionar que em 8 anos presidindo audiências públicas, essa é a audiência pública mais cheia de pessoas interessadas no assunto. Vocês estão de parabéns, mas por enquanto, até agora, não recebemos nenhuma inscrição para o uso da palavra. Então, enquanto os senhores vereadores estão se manifestando, se você quiser fazer uso da palavra, se encaminhe até a entrada e faça a sua inscrição para que eu possa convidá-lo a falar. Com a palavra, o presidente da casa, vereador José Carlos Borgo. Muito boa noite a todos. Eu quero, senhor presidente da Comissão de Finanças, parabenizar a você, Cacai, e a todas as pessoas que participaram das reuniões para a elaboração dessa primeira proposta que nós estamos recebendo nesta casa. E dizer também da preocupação, e gostaria de que se observasse, com relação aos imóveis preservados, que se observasse aqueles que realmente têm história. Porque pelo menos o que eu percebo e que vejo é que uma grande parte desses imóveis que estão aí na lista de preserváveis são imóveis antigos, velhos. Então que se observasse aqueles que realmente têm histórias, para que a gente preservasse. Agora, os demais que não têm história, que são imóveis velhos, se observasse e autorizasse a que o proprietário desse uma destinação da forma que ele desejasse. Era só isso, mais uma vez, parabéns a todos. Muito obrigado. Muito bem, passo a palavra. Pois não, com a palavra a vereadora Cléo Furquim. Boa noite a todos, senhor presidente desta comissão, senhor presidente da Câmara, senhor secretário, Cacai, todos os presentes. Também só gostaria de pontuar essa importante reunião, essa audiência pública, que hoje chega aqui, né, como a sua primeira audiência, mas parabenizar principalmente a forma como foi conduzida, foram conduzidas, aliás, todas as fases referentes até chegar hoje, esse dia, nós vimos ali a participação do Conselho de Desenvolvimento, que foi fundamental. Os empresários puderam fazer ali as suas propostas, em várias delas nós estivemos presentes, e vimos todos esses assuntos que hoje estão sendo pontuados aqui, já bastante discutidos. Então, acho que é realmente uma oportunidade única e realmente vai ser muito produtivo esse estudo, né, durante esses dias em que o projeto estará na casa. E acho que é uma contribuição da sua pasta que foi muito importante, principalmente pelo esse fato da participação democrática que houve na sugestão e elaboração das propostas que fazem parte desse projeto. Então, espero que ele seja analisado por todos os interessados que estão aqui, mas os que estão também hoje não vieram, mas que tenha um resultado profícuo em benefício exatamente do que vários citaram. Desenvolvimento e progresso para a nossa cidade, aliada à preservação do patrimônio, a um crescimento sustentável da cidade, que nós vemos que há necessidade de nós casarmos todas essas possibilidades num único projeto. Então, acho que haverá bastante consciência e muito bom senso na hora de votar o projeto final. Obrigada, senhor presidente, e muito boa sorte a todos. Pois não. Com a palavra, Vossa Excelência, o vereador Tuco Bauab. Boa noite, Lucas Flores, Cacai. Quando o secretário mencionou ali na marginal da Unimed, da medicina ali no Oeste também, falou que a administração vai dar estímulo. Eu gostaria de saber qual que é esse estímulo. E sobre o patrimônio histórico, o Borgo citou bem, o Chupeta também foi bem na fala dele, porque a gente precisa reunir todos para ver o que vai ser feito realmente. Eu também sou totalmente contrário. Essa contrapartida da prefeitura, para mim, não significa nada, não vai aliviar quase nada ao proprietário. Então, nós precisamos discutir com eles e é isso aí. Obrigado. Pois não. Algum vereador ainda gostaria de se manifestar? Eu vou abrir mais uma vez a palavra ao secretário para que ele possa responder às considerações de Vossas Excelências e os senhores vereadores. À disposição. Bom,
Eu destaquei o vereador Chupeta, o vereador Toninho, o vereador Borgo, e agora o vereador Tuco também, a questão do patrimônio. Eu concordo com o que o senhor disse, concordo. E tanto concordo que disse que a nossa visão é desenvolver e fazer com que o patrimônio histórico seja um meio para que as pessoas ganhem dinheiro, que a cidade ganhe com isso, né? Então eu concordo inteiramente. E também acho que a questão do estacionamento, ela é pouca, claro, muito pouca. Por isso que, inclusive, o senhor está convidado para a próxima audiência que nós vamos fazer, que nós vamos discutir o patrimônio histórico. E nós vamos ter que chegar junto numa proposta. Nós não temos uma proposta fechada. Nós vamos ter que discutir exaustivamente para que a gente consiga encontrar uma maneira de fazer com que o patrimônio, como eu disse, seja preservado, mas que seja usado. Então, nós convergimos inteiramente nisso. Agora, hoje é possível isentar o dono do imóvel do estacionamento? Isso já pode ajudar na prática? Pode. Nós temos vários pedidos de empreendimentos que acabam barrando por esse tipo de coisa. Então, é uma forma prática de resolver o problema e, como eu disse, já sinalizar, eu acho importante isso, e torço para que a Câmara vote isso, sinalizar que nós queremos mudar a visão sobre o patrimônio. E uma visão mais moderna, que concilie esses dois pontos. Então, nós estamos inteiramente a favor. É a mesma resposta também do vereador Toninho, vereador Chupeta. Nós vamos chegar nesse momento, tá certo? Hoje, na verdade, a discussão essencial é a discussão dos corredores. Essa discussão do patrimônio é que a gente quis, e aí eu vou dizer, o prefeito me disse o seguinte, viu, mas tem muito pedido aí parado por conta desse negócio de estacionamento, a gente não consegue já liberar isso? Eu falei, prefeito, o senhor que manda, se o senhor quiser que eu já coloque a liberação para que os imóveis preservados não exija, a gente pode colocar. Se for aprovado, a gente já desengaveta um monte de coisa. Ele falou, não, taca o pau nisso, porque a visão dele é que a gente tem que usar. Então, os corredores são a base, como eu disse, e a questão do patrimônio é um primeiro passo, que eu tenho certeza que nós vamos avançar muito. Em relação à vereadora Cléo, agradecer as palavras, agradecer a todos os vereadores, e dizer, em relação ao estímulo, né? Eu concordo que nós não temos estímulo. Aliás, se for levar a legislação que está em vigor hoje, nós não temos estímulo para nada nesse sentido. O que o senhor enxerga é o que eu enxergo também, é o que o prefeito enxerga também. Ou seja, nós precisamos ofertar mais áreas com melhores condições, para que a gente seja mais estimulante. Eu venho dizendo isso desde o primeiro dia que assumi a secretaria. O nosso objetivo é transformar a cidade num espaço, num ambiente favorável aos negócios. E isso implica, por exemplo, você ter oferta de áreas. Eu recebi empresas, vereador, que diz, eu quero uma área de 20 mil metros. Eu digo, não tenho. Mas como que você não tem? Não tem. Não tem. Então, nós temos que superar isso. E nós estamos trabalhando nesse sentido. Então, eu concordo. E é justamente por isso, e eu peço que Vossa Excelência reflita sobre isso e que nos apoie. Por quê? Vai ser um passo adiante para que a gente comece esse processo de estímulo. No futuro, eu tenho certeza que nós vamos colher esse fruto. Convido, então, para a tréplica, o vereador Luiz Henrique Chupeta. Obrigado, vereador Lucas. Essa questão do patrimônio aqui, eu não enjoo de bater nessa tecla porque eu tenho recebido várias reclamações. Antes de se criar, o senhor mesmo disse, o secretário, que a gente vai sentar, conversar, que hoje só está expondo, mas que a gente vai ver isso daí. Eu acho que hoje a gente devia ver os pontos demarcados, que hoje é preservado pelo patrimônio histórico, pegar os proprietários desses imóveis e está fazendo uma reunião com eles, expor o que pode ser feito, porque muitas das vezes a gente cria a lei, faz de uma maneira em que acha que está levando vantagem, muitas vezes não. Até foi citado aí, da prefeitura está alugando esses imóveis aí para mantê-los.
Mas hoje a gente briga tanto para que a prefeitura deixe de pagar aluguel, que se crie o lugar, o seu espaço, para deixar de pagar tantos aluguéis que gasta muito com isso, e a gente vai estimular para que a prefeitura aluga mais. Eu acho que tem que acabar esse negócio. A prefeitura tem tanto, lá no Camargo mesmo agora, um imóvel daquele que pode se instalar tantas secretarias, vai alugar para manter o patrimônio histórico, porque lá morou, morou não mora mais. A gente tem que se expandir. Muito obrigado, secretário. Gostaria que o senhor falasse sobre a possibilidade de a gente estar se reunindo com os proprietários desses imóveis aí para poder estar fazendo a lei. Vereador, nós vamos ter a oportunidade de discutir isso com profundidade, né? Nós vamos discutir isso e eu concordo. O que eu disse de aluguel, eu disse um exemplo do seguinte: você pode encontrar um caminho de bom senso. Por exemplo, a farmácia central, que atende ao público, é bom que ela fique na região central. Poderia ser num imóvel preservado. A parte administrativa, e o senhor citou o pavilhão, nós estamos trabalhando, inclusive adiantando, nós estamos trabalhando justamente para... Nós conseguimos, inclusive, isso, de esvaziar todo aquele imóvel, para que a gente possa agora reformá-lo para fazer um centro administrativo. Agora, dá para fazer um centro administrativo e alguns lugares seriam interessantes, é uma proposta, a gente pensar nesse sentido. Mas nada está fechado, isso nós vamos discutir oportunamente e com profundidade, inclusive com o professor Adalberto, que é um especialista nisso e que vai nos orientar. Sim, com os donos também, evidente. Muito bem. Em havendo a necessidade de alugar, quem sabe priorizar mas se não havendo a necessidade, é melhor diminuir do que aumentar, com certeza. Nenhuma de vossas excelências, senhores vereadores, desejando mais fazer uso da palavra, eu, conforme a ordem de inscrição, quero convidar para fazer uso da palavra o senhor Ledo Massoni Filho, se inscreveu como empresário aqui da cidade. Obrigado, Lucas. Obrigado, Cacai. Obrigado. Boa noite a todos. Eu estou tomando a liberdade que eu estou acompanhando de perto, mais ou menos de perto, esse trabalho que o Cacai tem feito. E ele tem entendido a fluidez que a cidade necessita. Nós temos um foco realmente de crescimento muito grande, que é Jaú-Bauru, a tendência é isso aí mesmo. Mas nós temos Jaú-Bariri, temos Jaú-Brotas e temos Jaú-Bocaina, que tem outras aptidões. E pelo que eu pude entender do Cacai, parece que vocês incorporaram o Zecute Urbe, que permite a alteração, e o Zecute Ter, é isso? Por exemplo, eu sou obrigado a falar interesse nosso, né? Eu tenho uma propriedade de frente para o Marcota. Tem uma topografia maravilhosa, que eu pretendo urbanizá-la, mas ela está fora do perímetro urbano. Antigamente era zona de expansão urbana. Nós fazíamos um projeto, conversávamos com o prefeito, o Paraná vinha para a Câmara, pumba. Passei do tempo? Não, né? Não. Então, era aprovado o loteamento. Para vocês terem uma ideia, quando nós começamos a fazer, onde hoje é o Grossinho, como é que chama lá? O Dona Branca, era Jaú, acabava ali. Depois veio São Francisco, Itamaraty, Santa Rosa, Farbina, Ameriquinha. Da mesma maneira, quer dizer, a gente tem ideia de outras ocupações. Mas pelo que eu pude entender, Cacai, é isso. Agora eu vou ter, então, Zecute Ter. Eu posso apresentar um projeto de ocupação naquela frente da rodovia para ser analisado para urbanização? Ou não? Eu entendi mal. Não, é isso mesmo. O que vai ficar... Na verdade, assim, eu conheço a área que você está dizendo, conheço qual que é a proposta. Lá nós vamos ter que achar o caminho mais... não, os mais estudos fácil. Técnicos, veja bem, porque nós ali, estamos cercados por rodovia. Ali, assim, você tem, para nós, o nosso entendimento de que a Jaú Brotas é um corredor. Perfeito. Tá certo? E a sua área, estando às margens dessa rodovia, tem essa característica. E ela tem uma característica ainda mais a favor,
que está contígua ao perímetro urbano. Quer dizer, Já o Bocaina, então, e a rodovia no fundo, só assim para... a rodovia ali em frente à Marcota, ela é o limite do perímetro urbano. Isso. A sua área está do lado de lá. Isso. Então, é mais simples. E aí, quando a gente for discutir o zoneamento, por exemplo, a Câmara, nós poderemos simplesmente colocar a sua área para o lado de cá. Você entendeu? Perfeito. Como é feito, por exemplo, ali no trevo de Bocaina, que tem aquela coisa de tratores e caminhões ali. Tem a da marca Ali, do Roberto se lá. você olhar hoje no mapa, ela ainda não foi incorporada, Não está incorporada ao também. perímetro urbano, mas ela é perfeitamente incorporável, porque ela está no limite. E a lei diz, a lei que está em vigor diz, áreas contíguas ao perímetro podem ser absorvidas. Então, nós podemos resolver, no caso lá, tanto pelo corredor, se for interessante, ou trazendo para a área urbana. Então, assim, pode ser pelo TER, Execute TER, ou pode ser pelo Execute URB, dependendo de como a gente chegar na... Qual que se for melhor. Está De ótimo. como a Câmara decidir, enfim. É isso que eu queria entender. Muito obrigado. Continuando de acordo com a ordem de inscrição, secretária de Cultura e Turismo, município de Jaú, senhora Carolina Panini. Olá, boa noite a todos. Boa noite, mesa. Boa noite, secretário. Muito obrigada por vocês falarem a respeito do patrimônio histórico da nossa cidade, porque, afinal de contas, é sempre um assunto muito importante para estar em pauta, e eu, como presidente do COMPAC, não poderia ficar em silêncio ouvindo vocês falando a respeito do patrimônio. Claro que esse todo mundo aqui sabe que é o assunto da próxima audiência pública, né? Não é a pauta dessa. Mas eu queria ressaltar que esse benefício que o Cacai pontuou a respeito das vagas de estacionamento, inclusive passou pelo COMPAC, o Adalberto esteve lá junto com o Cacai, apresentaram a proposta, o COMPAC tem participado das reuniões, porque a gente também acredita que o desenvolvimento com a preservação é o melhor caminho para a nossa cidade. Então, eu gostaria só de, como presidente do COMPAC, pontuar aqui a importância dessa parceria para que todos juntos consigam aí fazer um excelente plano diretor e que a nossa cidade cresça com isso. Tá bom? Muito obrigada e boa noite a todos. Carol, perdão por não ter citado o COMPAC, na verdade, eu falei conselhos, mas poderia ter sido mais específico. Isso é importante. O COMPAC, nos últimos anos, vem tendo uma postura desenvolvimentista com preservação. Se você pegar os projetos que estão sendo aprovados recentemente, são tendo bons projetos, o COMPAC está aprovando, né? Não é mais aquela mentalidade de não deixar. Tendo bons projetos, o COMPAC aprova. E o COMPAC, como você disse, participou, nós fizemos uma reunião com o COMPAC, com o CONDEMA, o Conselho de Desenvolvimento, todo mundo participou. Obrigado por lembrar e desculpe não ter citado, são tantas informações que eu acabei esquecendo disso. Continuando a ordem de inscrição, empresário senhor Marcelo Prado, por favor, convido para fazer uso da palavra. Senhor Marcelo Prado. Boa noite a todos, a mesa, vereadores. Bom, eu adoro esse tema e procuro sempre estar ajudando a cidade, né? Como sou do setor privado, eu acho que tem que sempre ter uma ligação com o setor público e acompanho todos desde a formação do plano diretor até hoje, né? Sou membro do Conselho do Desenvolvimento e acho importante falar, como falou a secretária do COMPAC, né, que eu sempre senti essa necessidade de termos um tripé, né? Quando começou o primeiro plano diretor, a gente tinha o CONDEMA, que era o Conselho do Meio Ambiente, e tinha o COMPAC, que era do Patrimônio Histórico. E eles atuaram olhando o prisma deles de uma forma muito forte. E eu que sou do setor imobiliário, ficava falando, poxa, precisa do nosso espaço, do espaço do desenvolvimento, do comércio, da indústria, né? Está faltando isso para podermos fazer o plano diretor que funcione
de uma forma com ação de desenvolvimento, né? E hoje o Compac tem uma visão não só preservacionista, que antes era só preservacionista, eles não tinham uma ideia de função social. Temos que utilizar o imóvel, e sim, temos que preservar o imóvel. Isso é uma diferença enorme. Então, quando criou-se o Conselho do Desenvolvimento, criou-se esse tripé, que está havendo uma comunicação muito boa entre o meio ambiente, já vou terminar, o Compac e o Conselho do Desenvolvimento, que isso faz com que a lei de zoneamento atual ela está de uma forma muito mais madura para ser revista do que quando foi formada, que todo mundo não tinha conhecimento muito de como era a lei do plano diretor e da lei do zoneamento, né? Então, hoje, como membro do Conselho do Desenvolvimento, eu vejo a preocupação do caro vereador Chupeta, que é uma preocupação que tinha lá atrás. Só que hoje, essa sua preocupação já está sendo utilizada com muita vontade de modificar, né? de usar dos imóveis para ter função social, né? Então tem muita coisa a trabalhar aí. E é isso que o Conselho do Desenvolvimento está trabalhando com essa sua ideia, que antes era discriminada, a sua palavra era discriminada 10 anos atrás, e eu ficava bravo. Não que eu sou contra o patrimônio histórico, mas que eles tenham função social, somente isso, né? Então, hoje um ouve mais o outro e a gente tenta chegar num bem comum. Então, isso que eu queria colocar, porque esse tripé há desenvolvimento. Se só tiver uma visão preservacionista ou do meio ambiente, não há desenvolvimento, né? Então, hoje a gente tem esse conselho. Muito obrigado. Posso pontuar uma coisinha? Pois não. Só pontuando, né, que o Marcelo tocou num assunto que é muito importante, que é, como eu disse, o trabalho conjunto. O que nós vemos também hoje, né, muito bem falado tanto pela Carol como para o Marcelo, é que há uma abertura tão interessante que os próprios arquitetos que estão tratando das reformas junto ou das restaurações ou revitalizações desses imóveis, eles estão tendo o cuidado de, tecnicamente, inserir, né, nós tivemos a oportunidade de estar lá no Compac, quando eu estava secretária, e ver que os próprios arquitetos estão trabalhando no sentido de fazer com que as adaptações necessárias e que sejam consonantes com o que pede-se, né, com as novas regras de adaptação, eles já vêm com um projeto para apresentar no Compac, já trazendo essas preocupações e já incluindo nos projetos todas essas novas necessidades que hoje a lei exige. Eu também sou a favor da revisão de alguns prédios, acho que realmente a gente tem que rever algumas questões, mas eu fiz questão de falar isso porque o Compac, assim como outros conselhos, estão trabalhando muito realmente junto aos empresários para tornar possíveis essas aprovações. Tanto que, praticamente, enquanto eu estava lá, e isso está continuando com a Carolina e o Bauer, que estão, né, fazendo parte, muitos projetos estão sendo aprovados exatamente porque há esse entendimento da preservação aliada ao desenvolvimento. Então, é bastante legal ver essa forma com que os conselhos vêm trabalhando e dando esse ouvido e essa possibilidade para os empresários. Muito bem pontuado pelo Marcelo. Bem. Convido, então, para fazer uso da palavra, conforme a ordem de inscrições, supervisor de ensino Paulo Eduardo Guerra. Boa noite a todos. Eu gostaria de pontuar sobre o patrimônio histórico. Eu sei que vai ser debate, mas eu gostaria de lembrar também que existe no plano diretor 2 mecanismos que garantem, digamos assim, a questão do patrimônio, que é a lei do solo criado e o fundo do patrimônio. Quer dizer, são dois pontos na lei que já existe, está no plano diretor e não foi implementado. Então, isso também é mais
um guarda-chuva para garantir que o patrimônio esteja aí. E eu preciso pontuar uma outra fala também, que o eixo monumental, o patrimônio histórico, ele é um conjunto, é sempre o conjunto, tá certo? E ele não tem só valor histórico, ele tem valor arquitetônico também, o valor cultural, e a partir disso poderia ser implementado o quê? O setor de turismo aqui em Jaú também, nesse sentido. As pessoas que vêm de fora falam, mas como vocês têm tudo isso e não está sendo aproveitado? Então, eu gostaria de pontuar essa minha fala e deixar essa questão para o Cacai, acho que já poder trabalhar hoje ou na próxima audiência pública. Muito obrigado. Pois não. Obrigado, Paulo, pela intervenção. Você lembrou bem, e isso é uma coisa angustiante. Você citou 2 instrumentos, mas existem vários instrumentos urbanísticos, outorga onerosa, o solo criado, etc. A questão de você permitir que tenha prédios, mas fazendo esse tipo de transação dentro da lei, né? E é mais um motivo para que nós possamos dar um passo adiante. Eu acho que a cidade tem que cobrar isso. Quer ver uma outra coisa que está na lei e nós não fizemos? O conselho da cidade, o conselho para, por exemplo, administrar o fundo, regulamentar o fundo. Não é? Nós estamos fazendo agora o Boulevard com verbas do MIT. Nós poderíamos ter uma verba no nosso conselho, no fundo de patrimônio, para ajudar na parte que é de patrimônio. Então, concordo em gênero, número e grau. E acho que nós temos que partir para isso. Dentro das minhas limitações, eu tento. E acho que agora a Câmara também vai ajudar bastante se ela der esse passo junto conosco. Não havendo mais ninguém inscrito para fazer uso da palavra, eu gentilmente quero conceder a palavra para as considerações finais do nosso secretário, para que possamos partir para o encerramento da audiência. Por favor, Cacá. Ninguém mais? Eu estou à disposição, não tenho pressa não. Tranquilos? Bom, eu quero agradecer mais uma vez o convite, agradecer a paciência de vocês que me ouviram e quero relembrar, vereador Toninho, da minha época de vereador. Eu fiquei 8 anos nessa casa, tenho muito orgulho disso, e eu vou fazer o que eu fazia como vereador, pedir votos aos senhores vereadores. Nós estamos com o projeto na casa desde o final do ano passado. Passou pelas comissões, os vereadores puderam se manifestar. Eu já conversei, eu me coloquei à disposição para conversar com os vereadores, inclusive da oposição, o vereador Tuca é testemunha disso. Nós tivemos reuniões com o vereador Tuco Bauab, o vereador João Pacheco, Tito, para discutir, me coloquei inteiramente à disposição para esclarecer tudo. E eu queria fazer um pedido, que a gente consiga votar logo. Agora que já passou pelas comissões, passou pela audiência, vocês viram que nós estamos... Gente, eu acho que vereador Fernando, a gente tem que começar a enxergar. Eu acho que às vezes nós na cidade temos uma postura muito triste, sabe? Meio deprimente, assim, tudo está ruim, viu? Vamos começar a enxergar o que nós temos. E eu vou dar uma coisa para a gente enxergar. O que nós estamos fazendo hoje aqui. Essa audiência podia estar o couro comendo, briga de todo lado, as pessoas percebendo, não, porque isso... Viu? Vocês perceberam que nós não estamos com nada que não seja o interesse público. Nós temos que aproveitar esse momento, unir forças, porque se nós não unirmos força, a força contrária nos impede mais uma vez. Então eu queria fazer um pedido. Vamos aprovar nas próximas semanas. Se tiver mais uma dúvida, eu estou aqui, eu tiro qualquer dúvida que vocês tiverem. Mas vamos dar esse passo, para que a gente possa chegar para os empresários, eu não passar mais o carão que eu passo hoje, porque as pessoas ficam, mas cadê as indústrias, secretário? Eu vou colocar vocês numa reunião com os empresários que eu fico um cara de tacho. Eu vou a São Paulo, na Invest São Paulo, me perguntam, qual área que tem lá para a gente ir?
E eu tenho que pôr... Então, temos que ver o quê? Você acha que uma empresa vai ter que ver? Você tem que estar pronto aqui, ó, é isso aqui, ó, essa área aqui, X. Você tem que ser ágil, só que nós estamos de mãos atadas. E nós precisamos disso. Então, até para facilitar o nosso trabalho, para que a gente não passe mais vergonha e a gente atraia negócio. Eu quero pedir, se possível, vamos votar, vamos fazer um pacto, independente de situação ou oposição, vamos pensar na cidade, pensar nos próximos anos, pensar na vida das pessoas e aprovar. E de preferência, com todo mundo votando junto. Além do aspecto formal, que é interessante, todo mundo concordar, demonstrar a transparência que está sendo feito, é uma forma de dizer para quem é contra a cidade, porque tem gente contra a cidade. Aliás, tem gente contra si mesmo, né? Tem gente que não é nem a favor dela mesmo como pessoa, ainda mais como uma cidade. Para dizer a essas pessoas que nós vamos virar numa página, que nós vamos fazer um plano diretor de verdade, digno, para o interesse público e não o interesse de algum público. Então eu queria pedir, com o apoio da sociedade que eu estou vendo que nós temos, vamos votar, vamos dar um passo e nas próximas audiências, vereador, vamos construir um projeto, a próxima parte do projeto, que seja do patrimônio histórico, que seja revolucionário. É tudo que eu sonho. Eu tenho certeza que nós vamos chegar nisso. Muito obrigado. Vou terminar. Eu quero fazer o meu compromisso, depois desse pedido emocionado do secretário Cacai, de que vou trabalhar ao lado dos senhores vereadores que estão aqui, para que nós possamos aprovar nas próximas semanas e virar essa página. Muito bem, é um compromisso que essa casa assume, tá certo? Dito isto e nada mais havendo, dou por encerrada a presente audiência e determino a ata da juntada digital. Boa noite a todos.